eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Faltam 5 meses para as eleições que vão definir os rumos do país pelos próximos 4 anos. E como se tornou rotina nas votações no Brasil desde 1996, milhões de eleitores vão exercer o direito ao voto por meio das urnas eletrônicas. O sistema adotado no país por mais de 25 anos terá novidades no próximo dia 2 de outubro. Um novo modelo de urnas será usado pela primeira vez. Entre as principais mudanças da nova urna estão o novo processador, 18 vezes mais rápido que o da urna anterior, a nova bateria, que não precisa de recarga e deve durar toda a vida útil da urna, o novo terminal do mesário, com uma tela touchscreen, sem teclado físico. A nova urna também pode dar mais agilidade ao processo de votação. Ela vai permitir que o mesário comece a identificação do próximo eleitor enquanto outra pessoa ainda está votando. Isso pode aumentar o número de eleitores por sessão ou diminuir a espera nas filas. O ministro Barroso falou sobre o processo de auditagem das urnas, que vai seguir os mesmos padrões de segurança com o novo modelo. Há muitos testes e há muitos momentos de auditoria. Mas as eleições deste ano também serão realizadas num ambiente de questionamento inédito ao sistema eleitoral brasileiro, apesar do processo nunca ter registrado fraudes comprovadas capazes de adulterar o resultado das eleições no país. Aqui tem um pessoal que fala, não, meu sistema é inviolável. Mas, quando o Exército apresenta sugestões para aperfeiçoar o sistema, e nas sugestões, pelo que eu sei, não tem o voto impresso, o pessoal até carimba confidencial. Diz que não se pode demonstrar tudo que está ali, porque algum hacker pode entrar. Então, a urna não é inviolável, né? A urna é penetrável, sim. A gente pegou um relatório de 81 páginas, no qual constam as sugestões dos integrantes do Comitê de Transparência Eleitoral do TSE para as eleições deste ano. E as Forças Armadas estão nesse comitê, representados por um general do Exército, o general Heber Portela, que sugeriu, respaldado, claro, pela cúpula militar brasileira, que sejam adotadas medidas pelo TSE para validar e contar votos nas eleições deste ano, caso o sistema eletrônico falhe. E ele também criticou o que considerou ausência de medidas a serem tomadas em caso da constatação de irregularidades nas eleições e propôs a previsão e divulgação antecipada de consequências para o processo eleitoral, caso seja identificada alguma irregularidade na eleição. O Tribunal Superior Eleitoral reforçou que o sistema eletrônico de votação possui mecanismos para a recuperação de votos e que a legislação brasileira prevê medidas para lidar com possíveis irregularidades. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, disse que a cooperação das Forças Armadas com o TSE tem sido proveitosa, mas acrescentou que o tribunal não vai aceitar nenhuma interferência indevida. Colaboração, cooperação e, portanto, parcerias proativas para aprimoramento, a Justiça Eleitoral está inteiramente à disposição. Intervenção, jamais. Na primeira parte desse episódio, vamos falar sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, o que garante a segurança delas. Para isso, conversamos com o Giuseppe Giannino. Ele é ex-secretário de TI do Tribunal Superior Eleitoral e foi um dos participantes da equipe que desenvolveu o projeto de engenharia da urna eletrônica. Giuseppe, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Bem, Giuseppe, como falávamos há pouco, você fez parte da equipe que desenvolveu o projeto de engenharia da urna eletrônica. Então, você mais do que ninguém pode nos explicar como é que a urna eletrônica funciona, o que garante a segurança dela. Bem, eu tive a oportunidade e a honra, na verdade, de passar em primeiro lugar no primeiro concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi em 1995. Ao me apresentar na instituição, fui recebido pelo ministro Carlos Mário Veloso, que é o pai da urna eletrônica, me designou para a equipe que estava desenvolvendo o projeto de engenharia da urna eletrônica na sua fase final, que era um grupo de engenheiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto de Tecnologia de Aeronáutica. Então, eu fiz parte dessa equipe, acompanhei a história de 25 anos da urna eletrônica, ou seja, a minha passagem pela Justiça Eleitoral desses 25 anos. Desses 25 anos, 15 anos estive como secretário de Tecnologia da Informação. Essa história se confunde com a história da mudança do paradigma das eleições do Brasil, um paradigma
paradigma de votação convencional para o paradigma de votação digital. O que nós podemos garantir com relação à segurança e integridade do processo eleitoral digital brasileiro é simplesmente olharmos para a história. Nós temos 25 anos de utilização da urna eletrônica e nesses 25 anos de utilização desse equipamento e dessa grande transformação para o paradigma digital, não há sequer um caso de fraude evidenciado. Todas as suspeições que são levantadas com relação às eleições são encaminhadas para instituições independentes e competentes como o Ministério Público e a Polícia Federal. Então, a nossa história, ela demonstra, é uma evidência, é um fato, é uma realidade de que o sistema eleitoral brasileiro é seguro, é íntegro, é transparente e confiável. É que a gente falando dessa segurança, dessa confiabilidade, o que do ponto de vista técnico, quando olhamos para a tecnologia do desenvolvimento da urna eletrônica, garante exatamente isso? A apuração confiável, a proteção dos dados ali inseridos. Como é que a tecnologia consegue garantir essa segurança? Bem, a tecnologia foi a opção para que nós saíssemos de um cenário de total falta de credibilidade. Nós tínhamos um processo convencional onde havia muita intervenção humana. E onde há intervenção humana, há requisitos que são vinculados ao ser humano, como a lentidão, a prática de erros e, principalmente, muitas fraudes inseridas no processo, graças à mão do homem, à manipulação da informação. Então, a transformação foi justamente buscada no investimento em tecnologia. E o grande marco nisso, o divisor de águas, foi a aparição da urna eletrônica brasileira, que apareceu, inaugurou as eleições municipais de 1996. Então, à medida que se embarcou o processo eleitoral no trem da tecnologia, se utilizou todos os requisitos que a tecnologia dispõe para a garantia da segurança, da integridade, da rastreabilidade, da auditabilidade, que são elementos que estão vinculados e são inerentes ao processo digital. Então, a urna eletrônica já foi concebida justamente para combater a situação que nós vivíamos no passado. Ela já vem com requisitos muito importantes na questão da segurança, da integridade e da auditabilidade. Como, por exemplo, é um dispositivo que foi desenvolvido para ser totalmente isolado. É um dispositivo standalone, ou seja, não há nenhuma ligação com nenhum dispositivo de rede. Isso já coloca a urna eletrônica num cenário diferenciado, ou seja, aquele hacker que invade a NASA, invade o FBI, invade o Pentágono, jamais conseguiria invadir a urna eletrônica usando as mesmas ferramentas, porque ela é um dispositivo isolado. Ela não tem nenhum meio de comunicação, seja com Ethernet, internet, Bluetooth, Wi-Fi, ou seja, ela é um dispositivo isolado. Então, o hacker que faz esses tipos de ações, que usa mecanismos para romper estratégias de segurança cibernética, jamais conseguiria utilizar os mesmos mecanismos para invadir uma urna eletrônica. Todos os softwares que são desenvolvidos para a urna eletrônica, que são embarcados no equipamento, ali estão no ecossistema, digamos assim, da urna eletrônica, são em torno de 20 programas que são embarcados na urna eletrônica. Além desses programas que são embarcados, todos os outros que gravitam em torno da urna eletrônica são desenvolvidos única e exclusivamente pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. Esses programas são abertos por 1 ano para que instituições, são 15 instituições que são previstas na Lei 9.504 e regulamentada pela Resolução 23.603. São pelo menos 15 instituições que são habilitadas para verificar, analisar linha por linha de cada programa que será utilizado na eleição. Depois desse 1 ano de análise, de verificações, inclusive esse tempo, de verificação, permite que os interessados, e dentre as instituições estão lá os partidos políticos, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas, Congresso Nacional, entre outros, eles podem analisar linha por linha de cada programa que será utilizado nas eleições. Nesse momento, essas instituições podem não só analisar, como tirar dúvidas junto à equipe técnica sobre qualquer funcionalidade e até mesmo impugnar programas ou sistemas se identificarem alguma funcionalidade que não esteja muito clara ou uma funcionalidade escusa que não tenha efetivamente um esclarecimento devido. Então,
No final dessa análise de todos os programas que são analisados linha por linha, ele sofre um processo de lacração, que é uma espécie de blindagem desses programas. Por meio de procedimentos matemáticos, se gera de cada programa uma espécie de um dígito verificador. Então, é como se eu pegasse um programa, um texto, né, e fizesse um cálculo matemático sobre todos os caracteres que estão ali naquele texto, e no final eu gero uma espécie de um dígito verificador. Isso significa que se eu alterar um ponto, uma vírgula em cada programa, a assinatura desses programas não vai conferir mais. Ou seja, identifica-se facilmente que ele foi adulterado. Depois disso, se faz uma assinatura digital, e várias autoridades assinam conjuntamente com o Procurador-Geral da República, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da Ordem dos Advogados, o delegado, diretor da Polícia Federal, entre outros, assinam com seus certificados digitais conjuntamente todos esses softwares. Então, com esse conjunto de operações, se garante 2 atributos. A integridade, por meio desses hashes, né, desses dígitos verificadores que são gerados de cada programa, e com essas assinaturas se garante a autoria. Aqueles programas todos são identificados quanto à sua autoria, por meio das assinaturas de todas essas autoridades que realizam digitalmente. Então isso nós chamamos de uma espécie de uma blindagem. Esses programas blindados, uma cópia fica na sala cofre do Tribunal Superior Eleitoral para que todos esses programas sejam avaliados a qualquer tempo e o tempo que for necessário, e as outras cópias são enviadas para os tribunais regionais eleitorais para que eles façam ali a inserção, a carga desses programas e dos dados nas urnas eletrônicas por meio de audiência pública, onde nesse momento já se pode verificar as assinaturas. Se as assinaturas conferem, nós garantimos que esses softwares são de autoria do TSE e que eles não foram adulterados. Uma vez inseridos nas urnas eletrônicas, a própria urna eletrônica, por um mecanismo que ela contém, um hardware de segurança, onde são embarcados nesse chip todas as assinaturas digitais que foram realizadas lá no processo de lacração, ela verifica, toda vez que é ligada, se o software verifica as assinaturas. Verificando as assinaturas, ela garante se o software é íntegro e se é de autoria do TSE. Se a assinatura não coincidir, ela não carrega. Giuseppe, com relação à apuração dos votos, eu trago aqui uma declaração recente do presidente Jair Bolsonaro, em que ele se refere a uma sala secreta do TSE. Segundo ele, uma sala secreta onde meia dúzia de técnicos diz quem ganhou foi esse. O próprio Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou dizendo que essa afirmação é falsa. Giuseppe, para quem nos acompanha, importantíssimo esse esclarecimento. Como funciona a apuração dos votos? A apuração é feita na sessão eleitoral. Quem faz a apuração é a própria urna eletrônica. A urna eletrônica autentica o eleitor, recebe o seu voto, grava o seu voto numa tabelinha, num arquivo, né, digital, ali onde são gravados todos os votos, como se fosse uma planilha. Se nós tivermos uma eleição municipal, por exemplo, essa planilha tem 2 colunas, vereador e prefeito. Então, todos os votos são gravados aí nessa planilha, de uma forma aleatória, justamente para não permitir que se identifique o primeiro eleitor na fila da sessão de votação com o primeiro voto que está na tabela. Esses votos são gravados nessa tabela, são assinados pela própria urna e são criptografados para garantir a sua segurança. No final da votação, o mesário digita uma senha e a urna vai nessa planilha e conta os votos. Ou seja, a apuração é feita pela urna eletrônica no âmbito da sessão eleitoral. Depois de contar os votos, ela imprime o resultado, que é chamado boletim de urna, e ali ela mostra o resultado da eleição naquela sessão eleitoral. Isso acontece simultaneamente em todas as sessões eleitorais. Ou seja, o voto é apurado na sessão eleitoral, ela é impressa tão logo a urna conta os votos, impressa num boletim chamado boletim de urna, e esse boletim impresso já é entregue para os fiscais de partidos que estão na sessão eleitoral. Inclusive, uma cópia desse boletim é fixado na parede da sessão eleitoral, da onde ela foi instalada, na escola, por exemplo. E nesse boletim, ele tem um código bidimensional, que é o QR Code, que permite que qualquer cidadão
brasileiro, né? Basta baixar um software da Justiça Eleitoral, que é de código aberto, ele pode já registrar os dados que são apresentados na sessão eleitoral. Ou seja, isso significa que tão logo a urna faça a apuração, o resultado já é de conhecimento público exatamente no momento em que se encerra a votação. Depois disso, os dados são gravados numa mídia digital, são criptografados por um algoritmo de alta complexidade e assinados digitalmente pela própria urna eletrônica. É uma espécie de uma pendrive. Sai da urna eletrônica e vai até um ponto de transmissão, que é uma rede privativa da Justiça Eleitoral. E esse dado criptografado é transmitido num canal criptografado até chegar no data center do Tribunal Superior Eleitoral. Ao chegar lá, ele passa por um checklist. O computador que recebe essa informação, ele faz um checklist. A primeira pergunta que ele faz é: você procede de uma urna oficial? Ele diz: sim, eu venho da urna 75. Muito bem. Você foi assinado digitalmente por essa urna 75? Ele verifica a assinatura. Ok, foi assinado. O terceiro passo é decifrar a informação que foi cifrada ou criptografada pela urna eletrônica. E somente esse computador tem a chave para decifrar. Então ele decifra a informação, analisa o conteúdo e mostra quando chega essa informação que chegou até o data center do TSE. Ou seja, possibilita que as pessoas que já receberam aquela informação lá no âmbito da sessão eleitoral verificam se é a mesma que está sendo consolidada, somada na totalização. Então, isso significa que o resultado ele é apurado na sessão, se torna de conhecimento público na própria sessão eleitoral e depois ele simplesmente é transmitido, e quando ele é transmitido, ele chega lá no data center do Tribunal Superior Eleitoral, ele é mostrado para permitir que as pessoas que receberam a informação no âmbito da sessão eleitoral confiram se é a mesma que chegou para a totalização. Ou seja, não existe nada de salva secreta. O voto é apurado na sessão eleitoral. Ele já se torna de conhecimento público imediatamente após o encerramento da votação. Portanto, esse mecanismo, essa informação é totalmente distorcida. Giuseppe, para encerrarmos, há pouco você falava sobre as instituições que participam do Comitê de Transparência Eleitoral e entre essas instituições temos, por exemplo, as Forças Armadas. Esse comitê divulgou um plano de ação para ampliação da transparência do processo eleitoral, com algumas medidas. Entre elas, a publicação dos arquivos dos registros digitais dos votos e logs das urnas. O que isso significa? E, de fato, seria uma medida que facilitaria, que aumentaria a transparência do processo eleitoral? Eu creio que seja um mecanismo extremamente importante para a transparência. No entanto, isso já existe. Todos os votos eles são gravados nesse arquivo chamado Registro Digital do Voto. Nós já falamos aí onde a urna conta os votos e depois consolida e apresenta o resultado. E esses votos que são assinados pela urna eletrônica, à medida que ele é assinado pela urna eletrônica, ele garante 2 atributos, autoria e integridade, ou seja, se torna totalmente confiável, que se alterar um ponto, uma vírgula nesse arquivo, a assinatura não vai mais conferir. Eles são entregues para os partidos políticos, para que os partidos políticos possam fazer a apuração ou a recontagem dos votos, ou até mesmo fazer a apuração e a totalização totalmente independente da Justiça Eleitoral. Portanto, esses mecanismos já existem. É só se utilizar. Isso já foi, digamos assim, pensado e colocado à disposição justamente em homenagem à transparência, na evolução desses 25 anos de utilização do voto digital. Giuseppe, mais uma vez, nosso agradecimento por estar conosco aqui no Item Mais, por trazer todos esses esclarecimentos, tirar nossas dúvidas. Já fica aqui o convite para uma próxima, para um ano tão importante como esse, que é o ano eleitoral. Eu agradeço essa oportunidade e estamos sempre à disposição. As críticas ao processo eleitoral brasileiro e a participação das Forças Armadas em discussões sobre o aprimoramento da segurança do sistema motivaram nas últimas semanas um atrito entre militares e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que foi presidente do TSE até fevereiro deste ano. Barroso defendeu as urnas eletrônicas, reafirmou que não há registro de fraudes no país e disse que o sistema de votação tem sido alvo de insinuações sem fundamento. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis. E agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. As declarações de Barroso despertaram a reação do Ministério da Defesa. Em nota,
O Ministério disse considerar as afirmações do ministro como uma ofensa grave e uma ilação irresponsável. O atual presidente da Corte Eleitoral, ministro Edson Fachin, fez um apelo por paz e união em respeito às eleições no Brasil e destacou que as Forças Armadas são uma instituição de Estado e não de governo. Já o presidente Jair Bolsonaro cobrou uma resposta às sugestões das Forças Armadas para o processo eleitoral, mas sinalizou que a segurança do sistema não passa necessariamente pela impressão dos votos. A gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal Superior Eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas, porque eles nos convidaram e nós aceitamos, estamos colaborando com o que há de melhor que existe entre nós, e essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições. Na segunda parte desse episódio, seguimos falando sobre o nosso processo eleitoral, mas agora com um olhar sobre a política. Para isso, contamos com a ajuda do Leandro Rezende, analista de política aqui da CNN. Leandro Rezende, sempre muito bom te ter aqui no Item Mais. Assim, eu mato saudade de você. Bem-vindo. Valeu, Carol. Prazer estar conversando contigo. Adoro participar e a forma da gente conversar, né? Já que estamos em horários diferentes. Pois é, a gente roubou um pouquinho o Leandro Rezende da programação da CNN Brasil para atualizar a gente com relação às articulações políticas, o que está acontecendo, principalmente quando o assunto é processo eleitoral. Acompanhamos nos últimos dias, Leandro, mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro questionando o nosso sistema eleitoral. O que ele ganha com esse tipo de discurso? Ele faz algum aceno político? Tem cálculo político nessas declarações? Olha, Carol, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas é importante a gente partir do ponto que o presidente Jair Bolsonaro precisa sempre do confronto. Ele mobiliza o seu eleitorado, o seu discurso, o seu governo, assim, desde 1º de janeiro de 2019, quando ele tomou posse. São confrontos em sequência. E o da Justiça Eleitoral é um dos que o presidente mais mobiliza. Não está distante da gente tudo que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o voto impresso no ano passado. Ele abandonou esse discurso. Numa fala que ele fez na semana passada, ele disse que não é preciso do voto impresso para garantir que as eleições sejam seguras. Mas aí ele lança uma outra dúvida sobre o processo eleitoral. Ele agora fala sobre a contagem dos votos. Não explica exatamente como é que funciona o sistema de contagem dos votos, que não é feito no Tribunal Superior Eleitoral. Não existe uma ideia de uma sala secreta, escondida, em que os votos são contados. O voto no Brasil, ele é informatizado e é uma referência para outras democracias. Mas o presidente Jair Bolsonaro, sempre no viés do confronto, aposta agora nessa tese que as Forças Armadas precisam ajudar a contar os votos, uma ideia que não tem nenhuma previsão legal e nenhuma necessidade. Agora, Carol, por que ele faz isso? Porque ele precisa manter essa base de apoio que ele tem, que gira em torno ali de 20% a 25% do eleitorado, dependendo da pesquisa, eleitores que dizem que com certeza vão votar no presidente Jair Bolsonaro. É o que a gente chama do eleitorado bolsonarista raiz. Para manter esse eleitorado perto, é que o presidente faz esse tipo de discurso. Mantém as instituições sobre dúvida o tempo todo e não é para trazer mais gente para ser bolsonarista raiz. É porque o presidente acredita que com esse voto desse eleitorado fiel, ele consegue chegar no segundo turno e consegue vencer até aqui quem está liderando as pesquisas, o ex-presidente Lula. Então, é muito um discurso para manter essa base acesa, viva, e aí ele faz isso com justiça eleitoral, quando concede o indulto ao deputado Daniel Silveira, para manter essa base aquecida, se manter sempre em evidência e se manter sempre nessa postura de negação das instituições da política, para fazer um pouco esse eleitorado esquecer que o presidente hoje governa apoiado pelo Centrão e que mais político que isso, impossível, né, Carol? Além disso, a gente acrescenta mais um personagem no meio de tudo isso, que é o judiciário. E a gente fala de Supremo Tribunal Federal, de Tribunal Superior Eleitoral, a começar pela declaração mais recente do ministro Edson Fachin, quando ele disse que o TSE não vai aceitar intervenção das Forças Armadas nas eleições. Em que contexto vem essa declaração e por que a necessidade do presidente do TSE ter que trazer uma fala como essa? Olha, Carol, a gente está vendo, né, que o presidente escolheu a Justiça Eleitoral como seu alvo, o TSE como seu alvo. O presidente tem 3 alvos preferenciais na Suprema Corte, né, sem sombra de dúvida, o maior deles é o Alexandre de Moraes, que relata várias investigações que envolvem o presidente, mas também que envolvem aliados próximos do presidente Jair Bolsonaro, só para citar 2, Daniel Silveira e Roberto Jefferson. O presidente mira sempre em Luiz Roberto Barroso, que já protagonizou uma série de embates com o presidente
presidente Jair Bolsonaro e agora mira no Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. A fala do Edson Fachin é um pouco para poder circunscrever as Forças Armadas no espaço que elas têm que ter agora, como instituições de Estado e não de governo. As Forças Armadas, junto com universidades, organizações da sociedade civil, o Senado, a Câmara dos Deputados, todas essas instituições participam hoje de uma comissão que o TSE criou lá em setembro para poder garantir a transparência do voto. Uma comissão de trabalhos consultiva do TSE para poder deixar claro para as pessoas que os votos são seguros, que o processo eleitoral brasileiro é absolutamente seguro. E essa fala do ministro Edson Fachin é como se colocasse as Forças Armadas dentro do seu quadrado, de que pode sugerir mudanças no sistema eleitoral, mas não pode intervir, não pode participar disso. A responsabilidade de organizar as eleições é da Justiça Eleitoral. E a gente nunca teve problema com relação à totalização dos votos com o modelo da urna eletrônica. Apesar de tanta fake news, não tem fraude comprovada, nunca teve isso e a gente também não vai ter. Então, por isso que o Tribunal Superior Eleitoral faz uma manifestação contundente para deixar claro que as Forças Armadas compete o papel de, se o TSE, por exemplo, quiser que as Forças Armadas participem do processo para assegurar o direito do voto em locais considerados perigosos, é isso que o TSE vai fazer, vai chamar as Forças Armadas. Qualquer coisa fora de dar palpite, sugestões para melhorar o processo eleitoral, qualquer coisa fora disso é intervenção, e isso o TSE não vai compactuar. E aí temos a declaração do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, que ele cita as Forças Armadas e diz que elas estão sendo orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. Foi uma declaração feita durante uma palestra que gerou repercussão política e também no judiciário. Os efeitos dessas reações, Leandro, já cessaram? Olha, Carol, a gente vai esperando qual é o próximo problema, né, que a gente vai ter com relação às crises institucionais que a gente tem vivido com uma constância bastante até desagradável, né, porque isso acaba tirando o foco do país dos problemas reais, e aqui eu estou falando da perda de poder de compra dos brasileiros, do crescimento da inflação, da alta do preço dos combustíveis. Tudo isso vai ficando em segundo plano por conta desses desdobramentos de questões institucionais que não dizem respeito à vida da maioria da população brasileira, mas colocam o país e as instituições em estado de alerta quase que permanente. O ministro Luiz Roberto Barroso, na avaliação de vários pares, de vários juristas, foi infeliz ao trazer as Forças Armadas para essa contenda, né, para trazer as Forças Armadas como se tivessem sido mobilizadas pelo presidente Jair Bolsonaro a atacar o sistema eleitoral, quando, na verdade, quem faz esses ataques com constância é o presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é uma fala que não caiu bem. O Ministério da Defesa reagiu com força. A gente teve uma série de reações a isso e a gente vai ter agora, daqui até a eleição, muitos e muitos encontros entre os presidentes dos poderes, do TSE, que na época das eleições vai estar comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, a classe política, como uma forma de tentar colocar panos quentes nisso. Quem trabalha por isso, por exemplo, é uma ala que é chamada de ala política do governo do presidente Jair Bolsonaro. São, em verdade, os partidos do Centrão que sabem que essa instabilidade não é bom para eles. Todo mundo vai buscar a reeleição em 2022, em outubro de 2022. Não só o presidente Jair Bolsonaro, mas a Câmara dos Deputados. Tem gente que vai se lançar ao Senado, tem gente que vai buscar a reeleição, tem gente que vai disputar o governo de Estado. Então, ter um clima hostil com relação às eleições é ruim para a política tradicional como um todo, para a política, de fato, como um todo. Então, existe o que a gente tem observado agora, é uma tentativa de fazer com que o presidente Jair Bolsonaro tire um pouco do pé do acelerador, no que diz respeito a essas críticas às instituições. Só que a gente sabe, e aí a gente consegue prever com certa tranquilidade, que vai ser uma tirada de pé momentânea. O presidente precisa do conflito e daqui a pouco um outro surge, o que, na verdade, afasta o país de se preocupar com aquilo que realmente importa, né, que são os problemas da vida real, né, Carol? Outro ponto, Leandro, em que medida esses atritos, eles acabam transformando no olhar da sociedade nomes que são representantes das instituições em personagens políticos? Olha, a gente acaba observando um certo personalismo das instituições porque o presidente ele também trabalha muito nisso, em operar com a construção de inimigos. A gente viu nas manifestações de 1º de maio cartazes que tinham a foto do ministro Alexandre de Moraes, citado inúmeras vezes pelo presidente Jair Bolsonaro. Um ministro que até é, em algum sentido, discreto. Ele dá menos entrevistas, por exemplo, do que dá o ministro Gilmar Mendes. Ele aparece menos, mas se tornou
uma espécie ali de inimigo construído pelo presidente Jair Bolsonaro. Edson Fachin é mais discreto ainda do que Alexandre de Moraes, mas acaba aparecendo bastante nessa defesa da institucionalidade. O que dá para a gente perceber também é que existe uma cobrança do Supremo para que os outros poderes também se posicionem no sentido de reagir às falas do presidente. A gente viu isso numa apuração que a Thaís Arbex trouxe para a gente aqui na CNN na semana passada, quando Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foram cobrados por ministros do Supremo a reagir mais fortes contra esses ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, é necessária uma reação institucional e que os poderes eles têm que conviver. Não tem que um poder atacar o outro ou desafiar o outro. Os poderes precisam conviver. Faltam 5 meses para as eleições para que a gente consiga chegar no momento da campanha, no momento um pouco mais tranquilo do que a gente está vivendo hoje, Carol. Não só a separação entre poderes, mas também a harmonia entre eles, sem dúvida. Leandro Rezende conosco aqui no Item Mais. Obrigada, Leandro, mais uma vez. Até a próxima. Valeu, Carol. Até a próxima. À disposição. Valeu. É o Item Mais, de olho nas eleições. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.